antes de lermos, eu quero orar, incluir nessa oração. Nós estamos aí, não é difícil, né? A gente não se adapta com os protocolos que a gente tem que seguir, embora tenhamos que fazer, né? Parabéns aí para os irmãos por manterem os protocolos, mas a gente deve continuar orando e apresentando, tomando cuidado, né? Porque assim, a gente tem visto que, por exemplo, na Europa, vários países estão fechando de novo o comércio, e eu fico pensando não apenas na situação em si da pandemia, né, de todo o problema que é, mas também com os nossos irmãos, os missionários que lá estão. Isso já é difícil, né, fazer missões em tempo normal, imagine nessa época. Então eu quero orar, quero apresentar, né, os países, apresentar o Brasil, os missionários e também a mensagem. Amém? Senhor, nós sentados mesmo, tá? Senhor, nós continuamos na Tua presença, Senhor, e te louvamos por Teu amor, por Tua graça, por Tua infinita misericórdia, Senhor. Clamamos a Ti, ó Deus, agora em primeiro lugar, ó Senhor Deus, pelas nações, ó Senhor Jesus, que estão afetadas, ó Deus, por essa enfermidade, pela Covid. Ó, coloca as Tuas mãos, tem misericórdia, Senhor. Visita também, eu te peço, ó Deus, os irmãos missionários que estão atuando, ó Deus, nesses países. Sabemos que vivemos, ó Deus, um tempo tão difícil, um tempo tão trabalhoso, mas nós confiamos em Ti, esperamos na Tua graça, na Tua palavra, na manifestação do Teu poder. Ó Senhor, age conforme a Tua bondade. Eu apresento também, Senhor Deus, neste momento, ó Senhor, a meditação da Tua palavra, Senhor, o texto, ó Deus, em que vamos meditar, que Teu Espírito possa trazer entendimento, possa, ó Deus, iluminar o nosso coração, iluminar, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Nós Te louvamos e Te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero ler com os irmãos, então, a primeira parte do texto, que é do verso 1 ao 11, capítulo 15, 1 Coríntios. Amém? Diz assim: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retendes tal como vou anunciei, se não é que crestes em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim como a um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crescemos. Amém? Amém. Amados, também lembrando, né, que ontem, dia 31 de outubro, foi o dia da Reforma Protestante. E eu quero falar também um pouquinho disso no transcorrer da mensagem. Amém? A primeira coisa que eu quero colocar para os irmãos é lembrar um pouquinho sobre o contexto aqui do que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Coríntios, aos Coríntios. Paulo ele escreve à igreja, os irmãos, você, a maioria de nós temos o conhecimento de que a igreja aos Coríntios era uma igreja que tinha muitos problemas, né? Tinha os dons espirituais, eles se manifestavam no meio dessa igreja, mas ela tinha muitos problemas.
E até muitos brincam, né, a respeito da dificuldade da igreja de Coríntios e dos problemas que ela tinha, por causa do nome, né, porque em inglês Coríntios é Corinthians, e alguns fazem algumas piadinhas com isso, né? Mas o fato é que o apóstolo Paulo ele escreve a igreja lá na cidade de Corinto, e ele escreve essa carta, como os irmãos sabem, a gente não consegue ter uma data precisa, mas os estudiosos bíblicos dizem o seguinte: provavelmente ela foi escrita entre o ano 55 ou o ano 59 depois de Cristo, né? Então, assim, havia passado alguns anos da crucificação de Jesus. Paulo havia feito algumas viagens missionárias e agora ele escreve a essa igreja procurando corrigir essa igreja de uma série de problemas que havia no meio dela. Mas é interessante porque a gente fala assim: poxa, quanto problema tinha lá na igreja dos irmãos, né, dos coríntios, mas graças a Deus que para nós esses problemas existiram. Por quê? Porque através desses problemas Paulo orientou a igreja e nos orienta hoje, né? Porque com certeza, quando nós lemos o texto de 1 Coríntios, nós vamos ver uma série de temas que Paulo orienta. Porque havia vários problemas na igreja, né? Havia uma série de problemas que eram problemas sérios: divisão, desordem, culto, até imoralidade, né? Abuso no uso dos dons, né? E o apóstolo Paulo escreve a essa igreja justamente para quê? Para corrigi-la, mas também para encorajá-la, né? Sempre Paulo, o objetivo de Paulo é sempre fazer com que os irmãos amadureçam no conhecimento do Senhor. E nós vemos, se formos ler as cartas, né, as duas cartas de Coríntios, nós vamos ver algumas características dessa igreja. Era uma igreja que ainda não era madura, né? Eles eram meninos na fé. E Paulo, em determinado texto, ele diz assim: olha, eu queria escrever uma coisa mais, né, mas vocês são meninos. Por que são meninos? Porque havendo divisão, um dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Apolo, outro dizendo que é deste ou daquele líder, isso demonstra que vocês são imaturos, que vocês são crianças espirituais. E Paulo, ele escreve e ele começa a dizer aos irmãos o seguinte: olha, irmãos, desejo lembrar-vos do evangelho que já vos tenho anunciado. No capítulo 15, Paulo começa a falar a respeito de qual evangelho ele tinha ensinado a esses irmãos dessa igreja. E ele diz: olha, ele não ia falar de coisa nova, né? Muitas vezes nós, na igreja, quando nos assentamos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a pregação do evangelho, muitas vezes nós ouvimos isso, pessoas que querem se assentar e ouvir coisas novas, revelações novas, ideias novas. Mas aqui Paulo escreve a igreja em Coríntios, ele está dizendo o seguinte: olha, que ele justamente não vai dizer coisa nova, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que eles se lembrem do evangelho que lhes fora pregado, que lhes fora anunciado. E ele diz: o qual recebestes e no qual permaneceis. E é interessante que o texto vai nos dizer o seguinte: não é apenas o evangelho de Paulo, mas o evangelho de todos os apóstolos. É o evangelho o qual os apóstolos ensinaram para a igreja no início. E ele vai dizer isso, ele vai dizer: olha, pelo qual também sois salvos, se retendes tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Ele está dizendo o seguinte: olha, aquele evangelho que eu anunciei a vocês, aquele evangelho que eu ensinei a vocês, é desse evangelho que eu quero falar agora e quero lembrá-los da maneira como ele foi pregado. Porque se vocês creram nesse evangelho, é através dele que vocês serão salvos, a não ser que vocês creram em vão, né? Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo diz o seguinte: olha, o que eu vou falar para vocês a respeito do evangelho foi aquilo que eu recebi. Eu não estou inventando uma história, eu não estou inventando, não estou trazendo uma revelação nova, mas eu vou entregar aquilo que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras.
E é interessante porque o texto, Paulo aqui escreve à igreja, né, aos Coríntios, que ficava numa cidade chamada Corinto, que era uma cidade muito importante na cultura greco-romana, né? Do Império Romano. Ela era importante porque era uma cidade comercial, era uma cidade que tinha um movimento muito grande, e por causa disso, por causa de toda a importância política, econômica, comercial, a igreja acabava sendo influenciada por essas coisas, e por isso estavam acontecendo tantos problemas na igreja. E Paulo diz o seguinte: olha, o que eu quero entregar, o que eu quero anunciar para vocês é que aquilo que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E é interessante porque aqui o Novo Testamento ele estava sendo produzido, né? Ele estava sendo escrito. A carta de Paulo era justamente parte desse Novo Testamento, que no futuro faria parte do Novo Testamento. Quando Paulo fala das Escrituras, ele diz daquilo que ele está produzindo, daquilo que ele está escrevendo, mas fala também do que? Do Antigo Testamento. Né? Porque no Antigo Testamento já havia o que? O ensino de que haveria um Messias, que seria enviado por Deus. E é disso que ele está falando. Né? E ele diz: olha, o que foi sepultado e que ressurgiu no terceiro dia, segundo as Escrituras. O assunto principal do Evangelho é Cristo. Irmãos, nós podemos falar de tantas coisas quando abrirmos a Bíblia. Podemos falar de tantos personagens, de tantos eventos, de tantas situações, mas o assunto principal das Escrituras é Cristo. E a mensagem é que Cristo, que Deus se fez carne em Cristo, né, Jesus, ele se fez carne, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressurgiu ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E tudo isso segundo as Escrituras. Né? E ele diz: olha, mais do que isso, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Né? Lembre o seguinte: o testemunho de Paulo aqui, o que ele está escrevendo, ele está escrevendo mais ou menos no máximo lá no ano 59. Então muitos irmãos que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo ainda estavam vivos. E é isso que ele está dizendo: olha, mais de 500 irmãos o viram, e muitos deles ainda vivem. Ele estava dando o seu testemunho. Né? Normalmente, quando a gente diz assim, na igreja testemunho, a gente imagina que testemunho é só falar daquilo que Deus realizou na nossa vida em várias áreas. No trabalho, na família, né? Me deu uma esposa, me abriu uma porta de emprego, me capacitou para fazer isso ou para fazer aquilo. Mas testemunho na Bíblia, testemunhar na Bíblia, se refere mais ao testemunho de que Cristo veio, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. Todas as outras coisas são importantes, são, claro, como o Newton aqui, ele já disse ao iniciar o culto: Deus é Deus de milagres, ele realiza milagres, mas o maior milagre foi ele ter se tornado homem, ter encarnado, ter morrido para levar os nossos pecados. Isso já é tremendo, irmãos. Deus, o Deus que habita os céus, que habita, que criou os céus e a terra, e que a Bíblia diz que não habita em templo feito por mãos de homens, a ele desejou e ele enviou seu Filho em forma de homem, para que nós fôssemos salvos. Eu estava vendo uma mensagem outro dia e o pastor, ele dizia o seguinte: ele fez uma pergunta para a igreja. Ele falou: qual era o principal tema da pregação de Jesus? E às vezes a gente corre o risco de se enganar com a resposta. Porque a maioria das pessoas, e hoje em dia, na nossa sociedade, está muito em moda uma palavrinha, na qual a gente se engana e pensa que foi o principal tema da pregação de Jesus. Essa palavrinha se começa
começa com A, né? O pastor falava exatamente assim. E aí, a maioria pensa, Jesus veio pregar o amor, né? Mas não era essa a pregação de Jesus. Jesus não veio pregar. Ele veio pregar arrependimento, né? Essa é a pregação do Evangelho. Deus é amor, de fato é, mas ao mesmo tempo Ele quer que haja arrependimento de nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Nós aqui, a humanidade como um todo, e Deus fez o quê? Enviou Jesus para nos resgatar. Mas a pregação de Jesus era arrependei-vos, né? E Paulo continua dizendo, olha, verso 7, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. Ou seja, ele foi o último, né? Foi como, né, o restinho lá da... E ele continua falando, olha, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo, né? Humanamente falando, a Bíblia diz o quê? Que o maior homem que já existiu foi João Batista. Não por causa da sua aparência física, não por causa do seu poder, mas por causa da sua missão, que era qual? Anunciar a vida do Messias. O próprio Jesus disse isso, explicou isso. Então, no nosso entendimento, às vezes a gente acha que o maior, por isso que Jesus disse que no reino, o menor será o maior e o maior será o menor, né? Porque na ótica de Deus ele nos olha o coração. Na ótica de Deus não está o poder, não está a autoridade, não está a riqueza. Deus olha de uma outra forma, né? E Paulo, que é considerado, né, o maior teólogo cristão, né? Talvez também, após Jesus, o maior missionário, exemplo de missões, exemplo de teologia. Ele diz o quê? Aqui, eu sou o menor dos apóstolos. Por que ele se considerava o menor? Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Ele se considerava o menor, ele se considerava alguém que não era digno de ser chamado, né, apóstolo, porque ele tinha perseguido a igreja. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos. O que ele está dizendo? A mensagem dos apóstolos, o Evangelho, era Cristo, né? O Evangelho é Cristo. Nós podemos levantar vários temas, podemos falar de várias coisas, de vários assuntos, mas Cristo é o Evangelho. Um Evangelho onde Cristo não esteja no centro, onde o fato de que Cristo veio, nasceu, foi crucificado, né? Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Um Evangelho que não tem isso como centro, não é Evangelho. E ao mesmo tempo, essa mensagem, o fato de nós sabermos que Cristo veio dessa forma, em seguida, o que o Evangelho pede a nós? Arrependimento, né? Arrependimento. E ele continua dizendo aqui, a partir do verso 12, ele diz assim: ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Veja a situação da igreja em Corinto. A igreja que tinha todos os dons, né? A igreja que é julgada espiritual. Havia no meio dessa igreja alguém que não acreditava em ressurreição de mortos. Como um cristão pode não crer em ressurreição? Se ele não crê na ressurreição, ele não crê no Evangelho. E é isso que Paulo vai desenvolver
esse texto aqui, né? Ele vai continuar dizendo o seguinte, olha, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. Ora, se os mortos não ressuscitam, Cristo então não ressuscitou. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação. Ou seja, a nossa pregação não serve de nada. Porque a base da pregação do Evangelho é que Cristo ressuscitou. E também é vã a vossa fé. Nem a pregação e nem a fé tem algum valor se Cristo não tivesse ressuscitado. E ele continua dizendo: somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Então ele não está dizendo que Jesus não ressuscitou, ele está dizendo o seguinte: olha, se não existe ressurreição, então nós somos falsas testemunhas. Então, nós estamos testificando contra Deus. Porque quem ressuscitou a Cristo? Deus. Né? Então ele argumenta e mostra pela palavra de Deus que não crer na ressurreição de Cristo é ilógico. Se você se diz cristão, se você diz que crê no Evangelho, se você diz que crê na palavra de Deus, né? E ele diz assim, verso 16: pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Ou seja, não adianta a pregação, não adianta a fé, e nós continuamos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos mais infelizes de todos os homens. Amanhã, em algumas tradições religiosas, e nós temos o feriado, né, que é o feriado aqui, nós falamos feriado de finados. Em alguns lugares de língua espanhola, por exemplo, ou na Itália, se fala feriado dos defuntos, né? E, por exemplo, no México, por causa da cultura indígena, eles chegam a cultuar a morte, né? Mas nós cremos que Cristo ressuscitou para nos trazer vida. E Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, porque os irmãos de Tessalônica, eles estavam tristes, né, com o destino daqueles que morriam em Cristo. Ele diz: olha, eu não quero que vocês fiquem tristes, eu não quero que vocês fiquem na ignorância, porque a palavra de Deus diz o quê? Que nós seremos ressuscitados, né? Seremos transformados na segunda vinda de Cristo, mas só depois dos que morreram em Cristo. Eles serão ressuscitados primeiro. Né? Então, Paulo aqui ele quer mostrar o que? Dizer que se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque Deus não pode operar na nossa vida hoje? Pode. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus que abre portas. Ele é Deus que transforma situações, sofrimentos. Né? Nós estamos passando por um momento tão difícil, um momento inimaginável. Por mais que pregássemos que viriam dias difíceis, né? Mas a gente nunca pensou que isso ia acontecer dessa forma. E normalmente quando a gente fala em dias difíceis, a gente imagina catástrofes, em coisas enormes que nós podemos ver com os olhos, tsunamis, terremotos, né? Coisas assim visíveis e tremendas. E nós estamos vendo o mundo sendo abalado por algo que não pode ser visto se não for por microscópio. Veja como nós nos enganamos, né? Mas a nossa esperança ela tem que estar posta aonde? Em Cristo, no Evangelho. Porque Cristo é o Evangelho, né? Cristo é o Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não adianta, né, nós nos reunirmos culto após culto
né? E falarmos do Evangelho, falarmos daquilo que Ele pode realizar na nossa vida, se nós não nos lembrarmos do Evangelho que nos foi entregue. Cristo foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a gente cantou, porque Ele vive, eu posso crer amanhã. Hoje a situação está difícil, trazendo para nós agora, né? A situação está difícil, os momentos estão difíceis, estão duros no trabalho, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, mas eu posso crer amanhã, porque Cristo vive. Porque Ele vive, eu sei que eu também vou reviver, eu vou me levantar no final dos tempos, eu vou ressuscitar. É aquilo que Paulo começa a dizer a partir do verso 20, olha, mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos. Até agora, até esses últimos versículos, ele está falando em termos de hipótese. Ele está dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Mas agora ele no verso 20 ele diz, olha, mas de fato, mas em verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos glórias. O que quer dizer isso? O que quer dizer primícias? Primícias são os primeiros frutos de uma colheita, né? Lembra lá, o apóstolo Paulo, ele sempre vai falar, e naquilo que ele escreve, tanto Paulo quanto Jesus também fez muito isso, ele vai trazer sempre exemplos muito práticos do dia a dia do povo. E o povo, de modo geral, vivia numa época em que estava bem próximo da agricultura, da terra, e ele vai trazer aqui justamente essa ideia. Olha, Cristo, ele ressuscitou dos mortos, e ele foi feito por quem? Por Deus. Feito o quê? Os primeiros frutos dessa ressurreição. Porque ele diz assim no 21, pois assim como a morte veio por um homem, que homem? Adão. Né? A Bíblia diz que Adão, o pecado de Adão, ele passou para toda a humanidade. Então a morte ela veio por causa da desobediência de Adão. Né? Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Né? Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, ou seja, Cristo primeiro, e ele já havia ressuscitado, né, nessa época. Depois os que são de Cristo na sua vida, né? Depois nós, se somos de Cristo, seremos ressuscitados, né? E ele diz mais, na sua vinda, em verso 24, então virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois convém que ele reine, até que ele tenha posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte, pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tudo em todos. Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. E aí a gente pode dizer o seguinte, não, mas a gente tem histórias na Bíblia de personagens que foram ressuscitados. Tem, mas todos eles morreram novamente. Né? Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu novamente. Mas Cristo vive eternamente. É isso que Paulo está dizendo. Olha, ele foi as primícias, ele foi os primeiros frutos, ele foi o primeiro. Né? Mas depois dele, a palavra, as Escrituras nos diz que aqueles que estiverem em Cristo também serão ressuscitados. Na verdade, todos serão. Uns para o julgamento, né, para estarem com Cristo, e outros para a condenação eterna. Né?
todos seremos vivificados em Cristo. O Evangelho é Cristo. Não existe coisa mais importante, irmãos, e nada melhor do que anunciarmos a Cristo. Quando a palavra de Deus nos diz que nós temos uma missão, que nós somos testemunhas para falar de quê? De Cristo, para falar quem é Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Filho do homem, que Ele veio e foi enviado por Deus para que nós fôssemos salvos. Salvos de quê? Da ira de Deus, salvos do pecado, e agora nós temos uma esperança, e essa esperança é que seremos ressuscitados na sua vida, receberemos vida e viveremos eternamente com Ele. Ele diz, olha, que nós poderemos vê-lo face a face, como Ele é. O Evangelho é Cristo. Isso não pode sair das nossas mentes, irmãos. Por isso que Paulo diz, olha, eu quero falar do Evangelho, quero lembrar-vos do Evangelho que eu vos ensinei, que eu vos entreguei. E esse Evangelho é Cristo. A nossa fé, ela tem que estar baseada em Cristo. Ela não pode estar baseada em placa de igreja, ela não pode estar baseada na liderança, ela não pode estar baseada no exemplo de grandes líderes, embora tenhamos grandes líderes, ela não pode estar baseada nisso. Como eu disse, nós comemoramos ontem o dia da Reforma Protestante, e a Reforma Protestante, o marco dela foi quando Martinho Lutero afixou as teses, 95 teses, na porta lá da igreja da cidade, na Alemanha. Mas a reforma, ela não começou com Martinho Lutero. Outros homens já haviam iniciado uma reforma. Muitos deles foram mortos. E não foi só Lutero quem fez a reforma. Houve outros reformadores, que são menos conhecidos, na Suíça, na França, em várias outras regiões. Deus levantou vários homens para quê? Para fazermos anunciar esse Evangelho em que a base era o quê? Olha, somos salvos somente pela fé em Cristo. Aleluia. Isso havia sido esquecido. As pessoas achavam que para ser salvas elas precisavam talvez comprar indulgências, receber bênçãos especiais de uma determinada pessoa, mas nessa época, 503 anos atrás, Lutero ele fixou as 95 teses, e a principal coisa que ele queria dizer era o seguinte: nós somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. Como também o Milton já disse aqui, a nossa fé não tem que estar colocada em coisas. Eu preciso materializar minha fé no objeto. Isso é idolatria. Isso não é a fé cristã. A fé cristã não precisa de objeto. Eu não preciso voltar lá para o Antigo Testamento e trazer do Antigo Testamento aqueles objetos que estavam, por exemplo, no templo, para que eu possa adornar a igreja, ou para que eu possa... Aquilo tudo era sombra. Eu não preciso disso. A minha fé tem que estar em Cristo. E era o que tinha acontecido. Eles tinham se esquecido. E o que Lutero fez apenas foi o quê? Eu quero lembrar a vocês o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Somente Cristo. Somente as Escrituras. Somente a fé. Somente a graça. Só a Deus dá glória. Não dá glória a homem. Não dá glória à instituição. Não dá glória só a Deus. Só a fé. Só a fé. E aqui nós vemos que Paulo ele nos diz isso, que a nossa fé ela tem que estar baseada em Cristo, tem que estar baseada nessa esperança, de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados, porque Cristo ressuscitou primeiro, mas depois aqueles que estão em Cristo serão vivificados para a consumação dos tempos. Sabe, irmãos, a igreja de Corinto, ela
absorveu uma série de situações de problemas, porque ela estava numa cidade que estava cheia de corrupção, né? Que estava cheia de problemas. E nós hoje vivemos um mundo assim também, cheio de corrupção, cheio de problemas. Mas o que nós temos que fazer, assim como aqueles irmãos, né, a quem Paulo escreve, nós devemos crer em Cristo. Crer em Cristo e viver como novas criaturas e aguardar a sua segunda vinda. Para concluir, ele termina também esse capítulo aqui, né, com o verso 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, portanto, é uma palavra que denota, ela demonstra conclusão. Após ele dizer tudo isso a respeito do Evangelho, fazer com que eles se lembrem o que é o Evangelho. O Evangelho não é Paulo, o Evangelho não é João, o Evangelho não é Pedro, o Evangelho não é esta ou aquela placa de igreja, o Evangelho não é pastor fulano de tal, não é apóstolo fulano de tal, não é bispo fulano de tal, o Evangelho é Cristo. Depois de dizer todas essas coisas e dizer, olha, portanto, agora, né, eu concluo, meus amados irmãos, que vocês devem ser o quê? Firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é. Sede firmes, sede constantes, né? Colocar a confiança no Senhor em época de pandemia e fora da época de pandemia, em época de corrupção e fora de época de corrupção. O mundo, ele vai ter todos esses problemas, irmãos, e nós estamos, né, no mundo. Não somos do mundo. Não somos do mundo. Mas estamos no mundo. E acabamos sendo afetados por todos esses problemas. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina, o que o Evangelho nos ensina, o que a palavra nos ensina, é que nós devemos ser o quê? Firmes e constantes no Evangelho, né? Confiar, crer no Senhor Jesus. Eu estou com um problema, eu tenho dificuldade. Irmãos, problema, eu acho que só não tem quem já morreu. Não é verdade? Eu estava, vocês não sabem, né? O falecimento da minha avó. Eu estava fiz todo o processo, né, do funeral. E é interessante que as pessoas têm às vezes conceitos, como as pessoas têm conceitos equivocados, né? Havia uma família também que perdeu um ente querido, e eles também estavam providenciando, né, as questões do funeral desse ente querido. E aí entre eles conversando, vamos lá, qual urna a gente vai escolher, qual caixão? Aí você diz, mas vamos pegar esse aqui que é melhor, é um pouco melhor, porque afinal de contas fulano merece. Né? Aquela ideia que se tem, uma ideia que é bem popular. E aí eles fecharam lá, foram embora e tal, o rapaz da funerária falou, fulano merece, ele nem sabe o que está acontecendo mais. Né? Ele nem sabe o que está acontecendo mais. Se vai ser assim ou se vai ser assado. Né? Quando a gente falece, a gente não tem problema. Quem tem que correr atrás é a família para fazer o funeral. Mas se a gente está nesse mundo, a gente vai ter problema, a gente vai ter dificuldade, teremos sim enfermidades, né? Porque o nosso corpo ele é sujeito, né, a enfermidades. Por causa do pecado, o pecado gerou as enfermidades. Então muitas pessoas pensam, é o diabo, né, que põe enfermidade. Não é. Nós vamos envelhecendo. Né? O Luciano colocou umas fotos uns anos atrás aí, né? E aí você começa a olhar, além da saudade dos irmãos, do momento que a gente viveu, a gente tem saudade do cabelo, às vezes que foi embora, do cabelo que está branco, né? Poxa, como era mais novo, como era diferente, né? Porque o tempo passa e a gente envelhece e vem as enfermidades, vem as doenças.
Mas uma coisa nós podemos ter convicção: o Evangelho é Cristo, eu vou crer nele, eu vou permanecer firme nele, né? Eu vou depositar minha esperança nele. A gente canta tantos hinos e tantas músicas com tantas letras que inspiram, né? Eu lembro que a gente cantava: olha, haja o que houver. Só que quando acontece, a gente esquece rapidinho do hino. Quando as coisas acontecem, mas a gente canta, haja o que houver. Mas mais do que cantar, a gente tem que viver o Evangelho. E de fato a gente não está pronto. Às vezes a gente pensa que está pronto com um pecado, com uma situação. Eu estou pronto, eu estou firme, eu estou solidificado na rocha. Pode vir que vier, que eu vou. E a gente só vai encontrar força no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento do problema. E é aí que a gente vai buscar a Deus e Ele vai, né, na nossa fraqueza, Ele vai tirar forças e vai nos suster. Porque nós não temos força. Muitas vezes a gente imagina, não, canta, né? Acho que houver, venha o que houver, tem um problema que acontecer, eu vou estar firme. E aí a gente percebe que a gente vacila. Mas quando a gente coloca a confiança no Senhor, quando a gente fica firme no Senhor, no meio da tempestade, como diz Hebreus lá, né, os heróis da fé, o mundo não era digno deles, mas eles tiraram forças, como se eles, alguns deles, como se vissem o invisível, como se vissem a luz, porque a mão poderosa de Deus nos sustenta, ela que nos deixa permanecer firmes. Quando nós lemos esse versículo, né, e Paulo diz: olha, sede firmes, sede constantes. Ele não está dizendo que nós temos que ser firmes com a nossa força. Ele não está dizendo que nós temos que ser constantes com a nossa força. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, permaneçam em Cristo. Permaneçam confiando no Senhor. Porque o Senhor vai fazer vocês firmes e constantes. Creia no Senhor. Creia no Senhor. No meio de tanta dificuldade, no meio de tanto problema, no meio de tanta dor, de tanta luta, podemos descansar no Senhor. Amém, Jesus. Podemos confiar nele, né? E se tem um versículo que eu quero deixar para os irmãos, além desse 58, né, que é o último de permanecer firme e constante, o versículo que eu quero que os irmãos se lembrem é do primeiro. Ele diz: ora, irmãos, desejo lembrar-vos do quê? Do Evangelho que já vos tenho anunciado, no qual recebestes e no qual permanecestes. Lembra desse Evangelho. Lembra de Cristo. Glória a Deus. Lembra que Ele morreu por mim e por você. Lembra que Ele ressuscitou, que Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos ter no amanhã. Né? Que nós nos arrependamos dos nossos pecados e criamos no Senhor, criamos nesse Evangelho, que é o Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome e glorificamos a Ti por Tua graça, por Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque cremos que a Tua palavra, Senhor, não volta para trás vazia, mas ela faz tudo aquilo que Te apraz, ó Pai. Ó Deus, nos fortalece, Senhor, nos enche, Senhor, da graça e do conhecimento do Senhor, que possamos caminhar na Tua presença, nos dê uma semana abençoada, cheia do Teu amor, cheia da Tua graça, e que possamos ser transformados dia a dia pelo Teu Espírito e Tua palavra. Nós, Senhor, clamamos a Ti e agradecemos, desde agora e sempre. Amém. Amém. Podemos receber a bênção apostólica? Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, a Igreja de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Na paz, Senhor Jesus a todos. Amém.